Olá, seja muito bem-vindo à minha aula de Excel. Como prometido na aula anterior, agora vou apresentar para vocês como criar uma planilha de gastos. Vamos fazer da seguinte forma. Nessa primeira linha, vamos utilizar para armazenar nosso cabeçalho. Data. Vamos fazendo aí comigo. Vamos utilizar essas 5 colunas. Inicialmente, vamos utilizar só dessa forma. Nota que, por padrão, todas as células vêm do mesmo tamanho. Como vamos fazer para redimensionar? Passando o mouse aqui entre uma coluna e outra, ou entre uma linha e outra, você consegue clicar quando virar essa espécie de cruz, segura e arrasta, vai definir aí o tamanho da célula do jeito que você desejar. Mas aqui eu vou deixar como estava antes mesmo, mais ou menos assim. E aqui vou aumentar um pouco aqui na horizontal. Aqui na descrição também vou aumentar mais um pouco, que dependendo do que a gente for escrever, talvez a gente gaste um pouco maior. Vamos deixar mais ou menos desse jeito. Aí vocês vão fazendo aí da mesma forma, para a gente ir dando continuidade. Vamos fazer algumas formatações aqui, utilizando as ferramentas aqui do Excel. Vamos escolher uma área aqui que a gente vê que seja o bastante. Esse tanto aqui, por exemplo, acredito que deve dar. Vamos aqui na página inicial, em fonte, e aqui temos as bordas aqui. Nós vamos escolher isso aqui, todas as bordas, para ficar um pouco mais visual aí. Agora que todas as células aqui estão com borda, vamos escolher para que nossa seleção fique com a borda nas laterais, dessa forma aí. Agora vamos centralizar todos os dados, veja que todos foram centralizados, e alinhar aqui ao centro para que fica visualmente melhor de entender. Aqui vamos definir uma cor para o nosso cabeçalho, para ficar um pouco diferente aqui dos nossos dados. Vamos lá. Aqui nós vamos utilizar a data do que foi gasto, por exemplo. Vamos colocar aqui que do dia 1º/11 de 2016 foi gasto aí conta de luz, uma coisa que todo mundo tem isso como gasto, né? E vamos adicionar uma categoria aqui como, por exemplo, moradia. Ele não vai entrar como crédito, então a gente não vai colocar nada aqui, vou deixar zerado. E vamos colocar aqui como débito. Vamos colocar aqui, por exemplo, que veio R$ 158. Certo? Vamos adicionar mais um aqui, só para a gente entender mais ou menos como que é. Vamos imaginar aqui que no dia 4/11 de 2016 teve a conta de água. Também a categoria vai ser moradia também. Também vai entrar como crédito, como débito. Vamos imaginar que seja R$ 82,55. Tá. Vamos adicionar aqui um salário aqui no dia 8/11 de 2016. Vamos acrescentar um salário.
que são dados fictícios. Bom, aqui não vou colocar categoria aqui no salário, que já é salário mesmo. Ele não vai entrar aqui como débito, em cima vai entrar como crédito. Vamos imaginar aqui que seja 1.500, certo? Mas nós precisamos formatar aqui os valores monetários, né, que não está aparecendo aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos selecionar todo esse intervalo, que é aqui todo esse campo onde que eu selecionei. Possivelmente todos os valores serão monetários. Possivelmente não, sim, todos são. Aqui vamos selecionar toda essa área e vamos aqui em números, vamos escolher aqui o tipo de dados, que o ideal para aqui seria moeda. Veja que acrescentou aqui as cifras, né? E vamos acrescentar aqui mais um gasto. Este aqui, vamos acrescentar aqui no dia 10, receber pagamento e tal, aquele negócio todo. Vamos acrescentar aqui um passeio aqui, zoológico. Uma categoria aqui, não vamos colocar lazer. Lazer. Vamos imaginar que gastamos lá R$50. Mão de vaca de mané gastou R$50 no zoológico. Pronto, só para entender, e vamos salvar aqui para a gente não perder os dados, né, gente? A gente pode vir aqui em salvar como é a primeira, ou ir diretamente em salvar, que o correto seria diretamente salvar. Como nunca foi salvo ainda, ele vai pedir para que a gente escolha o local de salvar a nossa planilha. Vou escolher aqui a minha área de trabalho, vou colocar um nome aqui como controle de gastos. Vídeo aula. E vou clicar aqui em salvar. Veja que já foi salvo lá na minha área de trabalho. Tá aqui, controle de gasto em vídeo aula. Toda vez que eu precisar, só eu vim aqui, dar 2 cliques e já vai abrir aqui tudo que a gente fez. Certo? Agora nós vamos inserir os valores totais, né? Vou colocar aqui total. E aqui eu quero que exiba para mim o total de receita, o total de rendimento que tivemos nesse mês. Vamos imaginar aqui, nós temos a opção de vir aqui, ainda em página inicial, autossoma, que ele vai sugerir para a gente somar todo esse intervalo, mas nós não queremos, pois poderia ter alguns dados aqui mais para cima, aqui na linha 2 ou 3, e ele não entra na conta, porque ele já, veja que ele entrou aqui no D4. Esse D4 aqui refere-se ao início do intervalo aqui, aquele endereço que como eu disse na primeira aula, na aula anterior. Quem não viu, eu recomendo que veja a aula. Então eu vou alterar aqui para que o início seja desde D2. Aqui eu disse para o Excel o seguinte: soma para mim tudo que estiver entre D2 e D25, que é o que? Tudo que estiver na coluna D, entre a linha 2, D2, até o D25. Então, tudo que estiver aqui vai ser somado pelo Excel. Somou ali, apareceu o resultado ali, R$1.500, que é o único dado que tem, né? Aqui, vamos fazer da mesma forma que ele sugeriu para a gente do D5, do E5 ao E25. Vou alterar aqui também, porque está ficando dados ali sem poder alterar. Veja que somou todos os nossos gastos aqui, certo? Vamos ver qual que foi a diferença, né? Diferença. Ou se você achar aí um nome mais interessante aí para poder estar colocando, fiquem à vontade. Isso é menos a título de exemplo, para que a gente possa identificar o que é cada valor desse, né? A diferença vai ser o quê? Nós temos que criar uma simples forma, uma forma pequena, simples, fácil de fazer. Toda forma no Excel ela começa sempre com o sinal de igual. Você digita igual e, como eu falei que vocês iam precisar bastante dos endereços, vamos começar usando aqui. O que eu preciso? Eu tenho que pegar os meus rendimentos
e diminuir com os meus gastos. Aí eu encontrarei o que sobrou, o que faltou, a diferença do mês aí que a gente teve. Vamos lá então. Qual que é a referência aqui? Qual que é o endereço do total dos meus rendimentos? No caso seria esse aqui, D26. Eu posso simplesmente vir aqui digitar D26. Veja que ele já marcou aqui de azul nas bordas aqui na célula onde eu quero somar. Ou simplesmente eu posso vir, ao invés de digitar, e dar um clique em cima do endereço que eu preciso. Então o que eu preciso? D26, que é os meus rendimentos, menos E26, que são os meus gastos. Aperto a tecla Enter. Apareceu lá a diferença lá, foi de R$ 1.209,45. Vamos deixar aqui mais bonitinho também, né? Da mesma forma que a gente fez os outros lá. Ficar visualmente melhor. Veja aqui que deu uma diferença de R$ 1.209. Vamos clicar aqui com o botão direito, formatar a célula. Para que vamos fazer isso? A gente pode escolher aqui números negativos. Vou colar aqui essa opção aqui, acredito que seja mais interessante. Por que mais interessante? Toda vez que eu tiver um gasto que for além do que eu recebi, os números vão ficar em negativo, e negativo vai aparecer para mim em vermelho, chamando a atenção para que esse mês eu não posso gastar mais e o que eu tenho que economizar, e por aí vai. Cada um faz seus controles aí. Vamos imaginar que eu fui no zoológico lá e gastei lá R$ 1.300. Veja só, os meus gastos passou para R$ 1.540,55. Como o meu rendimento foi só 1.500, ficou negativo em R$ 40,55 e apareceu para mim que de vermelho, que é para poder chamar a atenção e eu perceber aqui que eu extrapolei, certo? Brinque aí, colore aí os fundos aí da cor que você quiser, tamanho da fonte, tudo isso aqui você encontra todo esse tipo de formatação. Brinque com o Excel para vocês ir aprendendo usando cada uma dessas ferramentas. E na próxima aula vamos aprender a colocar um gráfico para que a gente tenha melhor visualização dos gastos aí. Te espero na próxima aula. Até lá!